Então, 9 de outubro, passamos novamente para Slayer, Seasons in the Abyss, o álbum sexto da banda. Aquela hora ali tu falou do Decade of Aggression, tu considera Live and Dead provavelmente um EP, né? Mas aí depois a gente conversa aqui, né? Seasons in the Abyss. Eu considero um EP. Sim. Eu gosto pra caramba do disco, mas eu considero um EP. Mas Seasons in the Abyss, lançado em 91, 9 de outubro de 91, perdão. É uma paulada, né? Um dos clipes mais emblemáticos do thrash metal é a faixa título Seasons in the Abyss. Uma das músicas mais assustadoras também, né? Para quem era uma criança ali em 91, eu tinha 8 anos quando eu vi isso aqui. Cara, que coisa incrível, aquele clipe nas pirâmides do Egito, toda uma simbologia, aqueles camelos, dromedário. E é um disco que é fantástico. Claro que não chega aos pés do Rain and Blood, né? O Chapassa, chega na cintura talvez. Dead Skin Mask, Railway Point. É o disco que vai levar ao Decade of Aggression, que vocês estavam comentando anteriormente. Um grande disco de Slayer, que está aí, então, completando, se é de 91, 32 anos, cara. O tempo passa mesmo. Mesma época do lançamento do Black Album, do Metallica, e aí mostra a diferença das bandas, né? E do Rust in Peace, que tinha saído do Megadeth em 1990. Porque tanto o Megadeth quanto o Slayer seguiram fazendo thrash e o Metallica acabou ali junto com o rock, fazendo uma coisa mais popular, né? Vamos dizer assim. Carl, por favor, Seasons in the Abyss. Foi bom citar o Decade of Aggression, que eu vou ter mais uma coisa para me exibir aqui. Cara, o Seasons in the Abyss parece outra banda, né? Se tu comparar com o Raining Blood, que ele é mais lento, mais arrastado, ainda violento, ainda assustador, mas num outro nível e num outro estilo, né? E realmente, ver aquele clipe das pirâmides na época lá era algo chocante, cara. Eu não sei dizer o que eu gosto mais aqui. Eu gosto mais das coisas que eu já estou mais acostumado ao vivo, né? O War Ensemble, Dead Skin Mask, Hallowed Point, Skeletal Society, Seasons in the Abyss, são as coisas que eu mais ouço. E é um disco que eu gosto bastante também. A Slayer até o Decade of Aggression não tenho o que dizer de ruim, né? E já que é o Decade of Aggression dessa turnê, já que nós citamos o Decade of Aggression, peguei agora aqui no meio da coleção, e o meu tá autografado pelo Lombardo, né? Nessa clínica que eu falei, que ele disse que não gostava do disco, aí eu fui lá, cara, tu me desculpa trazer esse disco para te autografar, não sabia que tu não gostava dele, mas eu acho um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos. Nem acho mesmo, né? Mas fui falar isso para ele, né? E ele, não, é um disco bom, eu não gosto da minha performance nesse disco. E autografou para mim, tirou várias fotos comigo ali, bem simpático, bem agradável, o Lombardo. E tá aqui o preço que eu paguei por ele, já que na outra live nós estávamos falando de preço. Não sei se dá para ver, R$18. Não é 180, tá? A bolinha não tá, é 18 mesmo. E agora tá autografado. Então eu gosto bastante do Seasons in the Abyss, mas parece outra banda, né? E outra banda tão legal quanto a banda do Raining Blood. Eu tenho ele em CD só. Esse foi o disco que me tornou fã do Slayer, na verdade. Então, pra mim, é o álbum que eu mais gosto deles até hoje. Entre o Raining Blood e ele teve o Self Heaven, né, que eu acho que de todos é o mais cadenciado, né? E esse, na verdade, eles trazem um pouco de volta essa agressividade, não no nível do Raining Blood, né? Acho que mas ele é bem mais pesado que o Self Heaven, né? Mais agressivo, né? O Self Heaven também é pesado, né? War Ensemble, Seasons in the Abyss, Dead Skin Mask, que são clássicos do Slayer, né? Eu também gosto bastante de Spendable Youth, Blood Red. É um disco que eu ouvi pra cacete, assim, quando comecei a ouvir Slayer, assim. Eu tive ele gravado em fita cassete antes de comprar o disco. Quando eu peguei emprestado com esse amigo meu, eu gravei em fita cassete o disco. Ele e o Divine Intervention. Eu ouvi a fita trocentas vezes, depois eu comprei o CD. Aí eu saí fazendo a coleção. Então é um álbum que me marcou bastante, assim, cara. Eu acho a performance do Dave Lombardo no disco fodida. Ele acha que ele tocou mal nesse ou no ao vivo? Ele acha no ao vivo. No ao vivo.
O ao vivo eu gosto também. Qualidade de gravação do ao vivo, acho que poderia ser um pouco mais legal. Não sei se eu sou chato demais. Mas o show é bom pra cacete, puta disco. Ele deve achar que tocou mal por aquela coisa de músico, né? Que nunca tá contente com a própria performance, né? Mas pô, não tem como dizer que ele toca mal ali, né? Isso é coisa da cabeça dele. Ele é um puta baterista, né? Sempre foi, né? Agora, vocês estavam falando do Metallica, o Megadeth. Pra mim foi um puta impacto, porque eu comecei a ouvir essas bandas antes do Slayer, né? Eu entrei no heavy metal, sei lá, com 5, 6 anos de idade, através de Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, Metallica e o Megadeth. Foram as 5 primeiras bandas que eu ouvi. Aí depois eu comecei a Sept, Saxon, Motorhead, Testament e tal. Então, assim, Rust in Peace eu comprei o LP na época, ouvi a primeira vez na época que saiu. Então. And Just For All também, comprei na época. É um pivete, mas já curtia pra caramba. Então, eles tiveram um impacto grande, assim, Metallica, Megadeth e tal. Depois que eu vim conhecer Slayer, que de fato é mais pesado que os caras, é mais... Agora, de todas as bandas, o que eu mais gosto ainda é o Metallica, cara. Essas bandas thrash. Os 4 primeiros álbuns do Metallica eu acho que é indiscutível, né? Master of Puppets, Kill 'Em All, Ride the Lightning, acho que não tem como criticar, né? E mesmo depois que eles mudam um pouco o estilo, né? Que eles passam não ser mais puramente thrash metal, mas um heavy rock, né? Mas eu acho que eles fizeram grandes álbuns, assim. Eu acho o Black Album, eu acho um puta álbum. O Load, que muita gente desce o pau, eu acho um puta álbum. Mas Slayer também, cara, banda que eu escuto pra cacete até hoje, assim. E o Susan Davis é um disco que me marcou legal, cara. O clipe que vocês falaram, eu tenho gravado em VHS em algum canto aqui. Gravei na época do Fúria Metal da MTV, né? Show, show. Eu esqueci de pegar mas eu já mostrei também no live Soundtrack do Apocalipse, que tem várias músicas ao vivo dessa turnê do Systems of the Abs e também do Rain Blood, né? Que é o box, aquele Soundtrack do Apocalipse. E eu acho assim, tu comentou muito bem aí, né? O Systems of the Abs, ele é a mistura perfeita do South of Heaven com Raining Blood, né? Ele traz aquela peso cadenciado do South of Heaven com a agressividade do Rain Blood em doses homeopáticas muito bem feitas, né? Que depois, isso aí até vai a Divine Intervention, mas não é tanto, né? Davi, tu também comentou uma hora ali sobre o Lombardo tá puto, não sei o que. Quando é que os caras do Slayer não tão putos, né? Eles estão sempre putos de alguma forma, né, cara? É que essa fase do Susan Davis é uma fase complicada do Dave Lombardo, né? Que ele sai da banda, né? Teve o pau lá em relação ao casamento dele, né? Então ele também não deve ter boas memórias desse período, né? Então acho que é por isso que ele critica também o álbum ao vivo. Né? Deve trazer memórias não muito legais para ele de bastidores. Ele nunca foi um thrasher que nem é o Tom Araya e o Kerry King, por exemplo. Nem vamos citar o Hahnemann, que o Hahnemann era um alucinado, né? Davi, tu vais ter a honra então de apresentar o primeiro Não Ouvi, Não Gostei da Noite aí, que é o Monster do Kiss. Ah. Mas não vai vir de mim, tá? Não vai vir de mim se não ouvir, não gostei. Ah, você não ouviu o disco? Eu ouvi, mas alguém na live aqui não ouviu e não gostou. Ah, tá. Não. Cara, gosto é gosto, cara. Não vou ficar brigando quem não gosta. Tem que brigar, cara. Tem que brigar. Tem que gerar briga. Tem que brigar. Não. Eu sou tranquilo pra caramba. O Kiss foi a banda que me tornou fã de rock and roll, me tornou fã de música, né? Foi a primeira banda que eu ouvi. Ali, tinha 3 anos de idade ali. E o primeiro álbum que eu ouvi foi o Creatures of the Night. Mas isso foi em 85, né? Então eles já estavam na fase glam, ali, as Iron e tal. Aí em casa já tinha o Creatures, o Lick It Up e o Animalize, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi ouvir esses 3 discos de cabo a rabo.
E aí, puta, eu era criança, né? 3, 4 anos, né? Eu lembro que eu perguntei pro meu pai, pô, eu gostei dos discos que eu ouvi do Kiss, tá? Que estilo que eles tocam? Ele falou, é rock. Aí eu falei, então eu quero conhecer o que tem de rock, né? Aí eu comecei a revirar os discos de casa, né? É assim que eu começo a descobrir Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Alice Cooper, Aerosmith, Iron Maiden e AC/DC, né? Então, eles foram uma banda que me abriu para tudo isso aí, né? E o Monster, quando saiu, eu já era fã da banda há muito tempo, né? Foi lançado em 2012. Eu comprei assim que o disco saiu. Eu tenho 4 edições diferentes aqui que eu separei aqui, fora algumas outras curiosidades aqui. Uma é essa aqui, que é edição japonesa com a capa holográfica. Ele vem com bônus do King of the Night Same World ao vivo. Foi a primeira edição japonesa. Separei também aqui essa edição aqui, que ele vem o CD aqui dentro. E ele tem uma revistinha falando sobre o álbum. Ele tem entrevista com os músicos da banda e tal. Também é legal. Tem aqui o vinil, cara. Esse aqui é edição Picture oficial da época. Só joinhas, né, cara? Só preciosidades aí. Só o cara babar em cima. E a que eu deixei para mostrar pro fim, cara, é um dos meus xodós, né? Que é o vinil autografado pelos 4 integrantes da banda, né? Eu peguei o autógrafo no meet and greet deles em 2012, que era a turnê do Monster, né? Aí tá aqui, Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer e o Eric Singer. E eu assisti 2 shows dessa turnê, né? Eu assisti São Paulo, e aí depois no dia seguinte eu fui pro Rio, porque rolou o show do Rio. E foi quando eu fiz o meet and greet, eu fiz no Rio. Eu não consegui comprar o meet and greet de São Paulo, esgotou rápido. Eu falei, não vou deixar de conhecer o Kiss nem a pau, né? Porque eu sou fã dos caras desde sempre. Então, parti Rio de Janeiro, né? Aí eu comprei o Meet do Rio, depois eu comprei ingresso do show. E aí que eu fui atrás de passagem e tal. E é um disco que eu gosto bastante, assim. Mesmo entre os fãs do Kiss, ele é um álbum que divide opiniões. Assim. Tem muito fã do Kiss que não gosta do disco. Tem muito fã do Kiss que não gosta, inclusive, do Tommy até hoje. Ele é criticado por uma boa parte dos fãs. Mas eu gosto do trabalho que ele fez nesse disco, cara. O Tommy, na verdade, ele toca em 3 álbuns aqui, né? Ele toca no Monster, toca no Sonic Boom e toca no Psycho Circus. O Psycho Circus, embora ele tenha sido vendido como a volta da formação original, a formação original mesmo ele gravou uma música só. O resto do disco é basicamente ele na guitarra e o Kevin Valentine na bateria. Tá? E eu gosto bastante do trabalho que ele fez aqui, porque é um trabalho mais solto. Né? No Psycho Circus e no Sonic Boom tava muito aquele lance de quero suar Ace Frehley. Né? Então, aqui eu já acho o trabalho de guitarra dele mais solto. Então, o trabalho de guitarra dele aqui me agrada mais. O disco em si eu gosto, ele é um disco pesado, ele não tá tão em cima de tentar reproduzir os anos 70 como foi o Sonic Boom. O Sonic Boom acho que é mais nesse aspecto. Tem algumas músicas que eu gosto bastante, o Wall of Sound, eu acho bem bacana, Freak, Eat Your Heart Out, eu acho que é uma música que eles deviam ter trabalhado como single. Eu acho que é uma música bem radiofônica. Alfred Love Rock and Roll também, é uma música que eu acho bem bacana. Eu acho que eles erraram no modo de trabalhar o disco, cara, porque não fizeram nenhum clipe pro álbum.
poucos singles. A música que eles escolheram de trabalho, que é Hell or Hallelujah, embora seja uma boa música, eu acho a construção dela muito similar à de Modern Day Delilah, que já havia sido single do Sonic Boom. Então, acho que acaba tirando um pouco o impacto na primeira audição. Mas o disco em si eu acho legal. Não é para mim, não é o grande álbum do Kiss, óbvio. Mas eu acho um bom disco, assim. Eu gosto. Mas ele é um álbum que divide opiniões, assim. Tem muita gente que não curte. Assim. Eu lamento que também que tenha sido o último disco de inédito. Eu gostaria que eles tivessem gravado um pouco mais, assim. Com essa formação, acho que deveria ter... Eu acreditava que ia ter rolado pelo menos mais um, né? Inclusive no Kiss Cruiser, que eu fui em 2016, o Poisson ainda falava em gravar mais um disco e tal, e acabou não rolando. Né? Mas eu também acho que eles ficaram muito tempo sem gravar depois que volta a formação original. Que depois que volta a formação original em 96, gravaram o quê? O Psycho Circles, que é em 98, e depois só o Sonic Boom em 2009, né? Então, se ficaram todo esse período sem lançar nada de inédito, a gente poderia ter produzido pelo menos mais uns 2, 3 discos nesse período. Assim. Mesmo que venda de disco não tivesse mais em destaque, não está até hoje está até pior, né? Mas eu acho os caras bons compositores e eles têm um público fiel, então eu acho que eles teriam conseguido uma venda razoável de um modo ou de outro, porque o público deles é meio fanático, assim, né? Tem muito cara que coleciona. Então, não acho que... Claro, não ia vender horrores, mas também não acho que seria uma venda vergonhosa também. Você para mim já, achei que eu ia encerrar. Eu não ouvi, não gostei. Eu nunca entendi por que eles pintaram o Tommy Tyler e o Eric Singer como o Ace Frehley e o Peter Chris. Minha cabeça hoje está difícil. Na época, cara, foi algo que confundiu a cabeça de muitos fãs, porque na primeira fase de Mascarada, quando mudavam integrantes, criavam novas máscaras. Então, o Vinnie Vincent e o Eric Carr tiveram seus próprios personagens. Então, os personagens dele. Então, quando houve a mudança, a galera acreditava que eles iam usar temporariamente essas maquiagens, porque não tinha como, né? Eles entraram no meio da turnê. O Kiss, na verdade, anunciou a turnê de despedida e não acabou por isso, né? Porque a turnê de despedida era, na verdade, para se livrar do Ace Frehley e o Peter Chris. Que o Paul e o Gene estavam tretados com eles, assim, nível hard, assim, de não conseguir mais dialogar com os caras, assim. E eles não queriam mandar os caras embora, os dois ao mesmo tempo, para não queimar a banda. Então, tem uma entrevista do Paul Stanley, quando ele estava lançando o Live to Win, que ele deu para Classic Rock, e que ele fala abertamente. Ele fala... E já estava combinado com o Gene Simmons de encerrar a turnê de despedida, esperar um ano e voltar com outra formação. Então, porque assim, realmente era para se livrar dos dois. Então, por que não acabou? Porque durante a turnê de despedida, o Ace Frehley e o Peter Chris abandonaram o Kiss. Então, eles precisaram colocar o cara para fazer os shows a cumprir, que já estavam vendidos. E aí eles viram que deu uma química entre eles, pelo menos para eles, musical, eles gostaram do resultado. E viram que era tranquilo trabalhar com os caras, né? O Eric Singer já tinha trabalhado com eles antes, né? Nos anos 90, no Revenge, já era um cara conhecido. O Tommy já é um cara conhecido dele de muitos anos. É um cara que trabalhava com o Kiss nos bastidores. Todo mundo sabe, né, do trabalho dele de hold por esse Frehley na turnê de reunião, mas ele já é conhecido do Kiss antes disso. Ele já gravava demo para Gene Simmons na década de 80. E se você pegar o Hot in the Shade, tem música em coautoria com o Tommy. Então, assim, a parceria deles já vem dessa época. Gene Simmons produziu Black and Blue, que é a banda que ele tocava, tal, eles começam a parceria a partir dali. Ele produziu alguns vídeos do Kiss, né? Second Coming. Então, assim, ele já era um cara próximo à banda.
Então, aí eles viram que os problemas pessoais que eles tinham acabado, então o clima da banda ficou bom de novo. Eles viram que o público nos shows que eles fizeram respondeu bem. E aí eles pensaram, para acabar, fazer um teatro e voltar provavelmente com essa formação, cara, cancela a turnê e segue o barco. Então, foi por isso que a banda saiu em turnê de despedida e não acabou, na verdade. E ali, na época, o motivo era quebra-pau entre Paul e Gene e Ace Peter, na verdade. E aí a questão da máscara vem daí, porque eles tinham um show a fazer, não dava tempo de criar um novo personagem. E aí eles também viram que as máscaras originais viraram uma marca, né? O Kiss é uma marca e os personagens deles são uma marca, né? E eles viram que dificilmente eles iam criar um personagem tão forte quanto o Spaceman e tão forte quanto o Catman, né? Então daí eles entram num acordo com esse o Peter para eles poderem usar a imagem do personagem deles. Eu ainda, quanto fã, eu ainda preferiria que tivessem criado novos personagens, assim como foi com o Vini e com o Eric Carr. Mas a mentalidade deles foi essa, na verdade. Por isso que eles usam. Não é uma decisão do Tom e do Eric, eles são um músico contratado, essa é uma decisão do Paul e do Gene, né? Mas quem manda? Eles são literalmente músico contratado, ganham bem pra caralho, mas eles são músico contratado. O Kiss é Paul e Gene. Mas o eu não sou fã, mas preferia que tivessem criado personagens novos também, porque me soa uma falta de respeito até com os fãs de antigamente, tu botar duas pessoas lá e dizer, não, é o Catman e é o Spaceman. Não é, cara. Então cria outros personagens. Mas eu não tenho que dar palpite, né? Os caras estão ganhando dinheiro, deixa eles, mas se tu, enquanto fã, tem essa mentalidade, imagina eu que não tenho, né? Então, pelo menos. Mas realmente, cara, essa banda, o Kiss, pós-volta, me parece muito uma banda tributo ao Kiss do que um Kiss de verdade. Apesar de ter os dois membros que são os donos da banda. Né? Então eu já não gostava muito do Kiss mascarado, nem do Kiss glam, da banda tributo do Kiss, então não me interessei de ouvir realmente. Né? Então, joguem as pedras de novo. Eu tive o Sonic Boom, tive o Monster, achei discos mais do mesmo, como já diz o nosso outro colega lá, e aí acabei me desfazendo deles nessa processo que eu tô assim de vender coisas que eu não vou ouvir. Já aconteceu com o Dream Theater, Iron Maiden, o Kiss, esses dois eu fui embora, assim. Mas relembrando assim, agora tô contando das músicas, é um disco do Kiss, mais do mesmo, né? Não é bom, não é excelente, não é ruim, é um disco bom, assim. Perto do Animalize, dos clássicos pós Ace Frehley, né? Assim, tira o Ace Frehley, ele não se compara ao Revenge, ao Carnival Souls, não, é abaixo. Né? Muito abaixo. A própria Asylum, com Bruce Kulick. E eu acho que a gente teria muita coisa para comentar sobre isso aí, né? Porque tu teve uma vivência de ir no Exclusive, mas eu acho que fica para uma próxima, né, Davi? Porque certamente, assim, tu deve ter tido muita experiência de conversar com os caras algumas vezes e tal. Só que eu queria comentar, assim, eu acho, assim, também que, poxa, ter trazido as máscaras foi de um mau gosto, péssimo gosto. E eu nunca entendi por que não foi o Bruce Kulick, o guitarrista substituído. Eu acho que seria tão legal se eles tivessem trazido a formação do Revenge, né? Porque o Eric Singer e o Bruce Kulick no Revenge eles estão tocando muito bem. O Alive 3 é um baita disco. E o Bruce Kulick meio que saiu assim chutado. Foi pra lá do Grand Funk, que não tem nada a ver com ele, né? Então, aí essa questão eu sei te responder. Então, embora musicalmente seja excelente a formação do Bruce Kulick, do Eric Singer, Bruce Kulick e Eric Carr, na época não foi bem aceito comercialmente falando. Aqui no Brasil a gente tem uma visão muito errada, mas a turnê do Revenge, por exemplo, aqui eles tocaram no Pacaembu, então, sei lá, umas 30 mil pessoas, assim, um pouco mais na metade do Pacaembu, não estava abarrotado, estava lá. Mas nos Estados Unidos eles estavam fazendo show para 2.000 pessoas, cara, na turnê do Revenge. Então, assim, o Paul Stanley já comentou que eles não tinham vontade em voltar a tocar sem máscara.
Nem ele, nem o Gene Simmons, né? O Gene Simmons, na verdade, ele gosta do Kiss com máscara. Eles tiraram as máscaras meio contra a vontade, porque a banda estava numa fase difícil. Ele também na fase dos anos 80 ali. O Music from the Elder não foi bem aceito, não teve nem turnê no disco. O Creatures of the Night, cara, teve uma recepção morna. No Brasil, a gente acha que foi um estouro, tal, por causa dos shows aqui. Mas no Cruise, o Paul Stanley comentou que o Creatures of the Night, na visão dele, era ao mesmo tempo o melhor e o pior momento do Kiss. Aí ele falou assim, o pior momento, ele falou, porque eu acreditava que eu tinha feito um puta disco, ele falou, eu acho um dos grandes discos do Kiss, e a recepção foi extremamente morna ao ponto da gente ter pensado na época em encerrar a banda. Ele falou assim, o que salvou a gente foi no show do Brasil, que a gente tocou com uma puta multidão, e em um dos shows a galera pediu para repetir I Love It Loud, que era o nosso single. Aí a gente viu que valia a pena insistir. Mas, assim, foi uma fase difícil, assim. E a fase do Revenge também, embora o Revenge seja um puta álbum, assim, os shows não estavam bombando, cara. É uma fase bem difícil pra banda, assim. E o Bruce Kulick já chegou a comentar que ele não tem vontade de tocar mascarado. Que ele voltaria a tocar com o Kiss se fosse no esquema cara limpa. Então, assim, ele continua ajudando os caras, o backstage, ele toca em algumas músicas do Psycho Circus, né? Gravou baixo de Psycho Circus, a faixa Psycho Circus, o baixo é o Bruce Kulick. Mas é por conta disso. Aí eles voltam com a formação original e volta a bombar. Eles anunciam o show no Madison Square Garden, esgotam os ingressos em menos de 2 horas, abre segunda noite, esgota em menos de 2 horas, abre terceira noite, esgota em menos de 2 horas. Fizeram 4 noites no Madison Square Garden na época. E aí eles viram, o público quer o show do Kiss clássico. E a partir daí eles começam a pautar nisso para manter a banda. Então eles mantêm o visual do Kiss clássico, né? Então por isso que vem a ideia deles também de manter as máscaras depois. E inclusive eles falam que o Kiss clássico, o show clássico entre aspas, né? Porque eles falam que nós chamamos que adaptar os anos 90. Porque se fizesse o show que eu fazia nos anos 70, o pessoal ia rir da minha cara, porque muita coisa que a gente fazia no palco para a época era inovador, mas para os anos 90 era extremamente amador, né? Ele falou que eles tiveram essa dificuldade de criar o show. Eles tinham que criar um show que trouxesse nostalgia para a galera, mas ao mesmo tempo não podia ser exatamente o mesmo show que eles faziam, assim. Mas eles voltam com essa mentalidade de retomar a sonoridade e o show clássico do Kiss. E não mais fazer como eles vinham fazendo de ir atualizando a banda, né? Porque nos anos 80, anos 90, eles continuaram sendo uma banda de hard rock e tal, que o Souls foge um pouquinho ali. Mas eles foram uma banda de hard rock, mas eles foram adaptando a linguagem da época, né? Então, visual dos anos 80, que era aquele glam bem anos 80 MTV, né? Aqueles brincos gigantes, aqueles cabelos volumosos, aquelas roupas meio laminadas, né? Então, eles foram adaptando, né? O Asylum é assim pra cacete, né? Depois no Crazy Night eles mudam, mas ainda é anos 80 pra caramba, né? E quando eles voltam com a formação original, eles voltam com a ideia de voltar à linguagem anos 70, entendeu? Então é por isso, na verdade. Te agradeço a explicação. Eu realmente não sabia. Obrigado mesmo. E como eu disse, né, teria muito mais coisa do que isso para falar, mas acho que a gente pode passar agora para os próximos. Ainda temos mais 6 discos e já são 1h40 de live. Vamos passar para o próximo? Só para finalizar, manda. Eu separei aqui, mostrar rapidamente, alguns books que eu tenho da turnê do Monster, né? Tanto esse aqui quanto esse aqui, eles são edições Picture. O som desse aqui é legal, o som desse aqui mais ou menos.
Mas esse aqui é fraquinho, cara. E esse aqui é aquele especial de TV, né? O Dave Letterman, que o Poicinho tava com a voz zoada pra cacete. A versão em vinil. E um que é legal, que eu também separei aqui, que é legal que é do Brasil, é isso aqui, cara. Isso aqui ele é um bootleg prensado em DVD do show em São Paulo, cara. Na Tour do Monster. Na época ele foi transmitido via internet, se não me engano pelo UOL, e os caras conseguiram baixar o streaming e transformar no DVD. E a qualidade de imagem é bem legal. Então, para quem foi no show, é uma recordação bacana. É que nem a do Iron Maiden em Porto Alegre, que o pessoal copiou direto da mesa e virou um clássico no Brasil, né? Mas esse é um papo pra uma outra história, mas que legal isso aí, cara. Né? Muito legal. Mikael? Muito legal. Bueno, vamos seguir aqui com as nossas listinhas de aniversariantes e voltar para os anos 70 com Killing Machine ou Hellbent for Leather, álbum do Judas Priest, lançado em 1978, que tem esses dois nomes, né? Na verdade, ou ele se chama Killing Machine ou Hellbent for Leather, depende do país. Aqui no Brasil, essa aqui é a edição... Não, é a edição nacional, sim, saiu como Hellbent for Leather, não aparece aqui o nome, aqui ó, Hellbent for Leather, que é a fase do Judas Priest ali, 77 nesse álbum, 78, pós-Stanley. Não. Fala. Já volto. Tá. Pós-Stanley Class, pós-Sin After Sin, e os caras aqui estão, como diz a faixa, delivering the goods, né? Estão entregando maravilhas pros fãs. Essa fase do Judas Priest, pra mim, é a minha preferida, que vai até o disco ao vivo, né? Que saiu logo na sequência ali. Unleashed the East? Isso, Unleashed the East, obrigado. E aí depois, claro, veio os grandes clássicos ali, que são o Screaming for Vengeance, Defenders for Fate, British Steel, Painkiller depois, mais pra diante. Mas eu acho que essa fase aqui do Judas Priest é fantástica, né? Em especial, esse álbum aqui traz a versão clássica de The Green Manish, né? O cover que é original do Fleetwood Mac. E, poxa, a própria Delivery the Goods. E que entrou na versão americana, né? Oi? A primeira versão inglesa não tinha ela, né? Isso, exatamente. Mas essa aqui é a versão que eu tenho, ó, da Old Stock Disc. Que é em cima da versão americana, que é o Hellbent for Leather, né? Killing Machine é da Inglaterra. Na Inglaterra é Killing Machine que se chama, então. E, claro, a faixa título aqui é sensacional, né? A minha capa é customizada atrás, né? Alguém, sei lá por que, rompeu com a capa. Mas, cara, eu não podia deixar de não pegar esse disco aqui. Tava muito barato na época que eu comprei. Aqui, ó. Não vai aparecer, mas R$7 foi que eu paguei. Ó, R$7 ali. Enfim, não tinha como eu não deixar passar. Descasso clássico do Judas Priest. Pegou ali na década de 90? Oi? O LP? O LP você comprou lá na década de 90, quando o vinil estava embaixo? Esse eu comprei nos anos 2000 já, no Rio de Janeiro. Comprei no Rio de Janeiro. E vou passar a bola pra ti, porque eu sei que tu curte aí, Davi, Judas. Curto bastante. Eu tô sem o disco na mão, não vou lembrar agora nas músicas todas, cara, porque esse disco tá na casa do meu irmão, cara. Ele pegou pra ouvir, não me deu. Vou te passar as músicas aqui, ó. Delivering the Goods, Rock Forever, Evening Star, Hellbent for Leather, Take on the World, Burn Up, The Grey Manish, Killing Machine, também linda, Running Wild, Before the Dawn e Evil Fantasies. Cara, as três primeiras mortais, né, cara? Hellbent for Leather também clássico absoluto, o Green Manish nem se fala, né? Puta versão que os caras fizeram. O disco eu considero um clássico do Judas, cara. Assim, eu concordo que é uma das melhores fases deles. Também gosto pra cacete dessa fase do Judas. E o nome, cara, para quem não sabe o porquê mudaram o nome, é que esse disco ele saiu nos Estados Unidos, mas ele não saiu ao mesmo tempo que ele saiu na Inglaterra. Ele saiu alguns meses depois. Ele sai
Se não me engano, era de 78, né? O Killing Machine. E ele sai nos Estados Unidos em 79, o Hell Bent Forever. Em janeiro de 79, teve um massacre nas escolas, que tinha uma menina de 16 anos que morava em frente a uma escola infantil. Ela fez uma barricada e começou a atirar nas crianças na saída da escola. Matou, acho que 8 crianças, 2 funcionários, né? Aquele tiroteio típico que tem nos Estados Unidos está começando a chegar no Brasil, infelizmente, né? E aí a gravadora não quis usar o nome Killing Machine, porque achava que a galera poderia associar ao ataque, que era recente. E uma curiosidade também é que é esse mesmo ataque que originou a música do Boomtown Rats. Que quando perguntaram para a menina por que ela matou, os caras, ela respondeu, I don't like Mondays. E é daí que o Bob Geldof tem a sacada de escrever I don't like Mondays. É esse mesmo atentado aí que ocasionou uma mudança de nome aí do Judas, cara. Agora, Driving the Goods, puta, um clássico absoluto, né, cara? Puta música. A segunda música, como é que chama? Que tá no álbum? Eu tô sem o LP em mãos. É Rock Forever. Rock Forever também, puta som. Esse disco eu acho, cara, excelente. Tem umas 3 músicas aí que eu acho mediana. O resto do álbum eu acho impecável. Assim. E a versão de The Green Manage, né, é muito fiel ao Fleetwood Mac, mas com todo o jeitão de ser do Judas Priest, né, que nem é a da Ron Baez lá, que agora me esqueci o nome, Diamond and Rust. É algo muito próximo ao original, mas muito fiel ao que é o Judas Priest, né. É uma puta versão, né? Vamos pro segundo, não ouvi e não gostei da noite, quer ver? Já que tu pediu, não ouvi, não gostei. Eu conheço Delivery the Goods por causa que o Skid Row gravou, naquele vídeo que a gente já falou. Eu conheço Grima na Halish, porque não tem como não conhecer, é uma dos clássicos do Judas, apesar de não ser deles. E o resto, tudo que tu falou aí, eu acho que eu nunca ouvi. Então, eu já apanhei num outro corte que tu fez lá, num short que tu fez falando mal de Judas. E eu vou apanhar de novo, porque Judas, pra mim, eu não tenho interesse em conhecer, desculpe. Já fui atrás, já não gostei, tá bom. Eu gosto, cara. Essa primeira fase aí do Rob Halford, que vai do rock and roll até o Painkiller, cara. Puta, acho que só não gosto muito do Ram It Down, só. Até o Turbo, que a galera desce o pau, eu acho um bom disco. Sabe que nós fizemos uma live com o Marcelo Zappellini, nosso colega, e ele começou a falar que não gostava dos discos de 1986, que o único disco que prestava era o Turbo. Aí eu escutei do pulso aqui, porque... E aí eu falei, tu tá brincando? Ele, não, tô falando sério, o Turbo é um baita disco. Então, né? Eu gosto, cara, acho as músicas boas. Eu acho as músicas boas, mas não é Judas, né? Assim como não tem nada a ver com o Judas Priest, foge. Né? É que eu não tenho problema quando o artista faz algo diferente, assim. Tem gente que não gosta, né? Que acha que o cara tem que sempre manter ali um... Eu não tenho muito problema, cara, assim. Quando o cara faz um ou outro trabalho diferente, eu acho até curioso, assim. Se não for algo feito nas coxas, né? Não, eu também não tenho problema, assim, pelo contrário, a maioria dos discos que eu gosto, assim, são discos considerados desprezíveis. Por exemplo, o Judas, né? Eu adoro Nostradamus, eu acho o Nostradamus um dos melhores discos do Judas. Mas que, aqueles dois ali é brabo de aguentar, né? E quanto à opinião do Mikael, assim, eu prefiro nem comentar mais, né? Porque o cara que gosta de rock pesado, gosta de heavy metal, já levou as pedradas dele no short lá, que o Davi deve estar boiando, assim, mas teve um cara que xingou o Mikael, como é que acha genérico, Sepultura é o quê? Xingou o Mikael de tudo que podia. Então, deixa as palavras do cara lá para ofender o Mikael mais um pouquinho, tá bom assim. Passamos pro próximo? Vamos lá. Faltam 5 discos aqui, então rapidão. Virgin Killer, Scorpions voltando aqui a figurar nas nossas páginas.
lançado em 1977, o discaço do Scorpions, fase Willie Roth. Eu tenho aqui essa edição autografada por ele, né? Eu já mostrei da outra vez, eu mostrei o In Trance, agora está aqui, ele autografou, como eu contei em outra live. Um disco perfeito do início ao fim. Essa aqui é a edição nacional, com a capa que foi a capa... tem várias capas, né? Tem uma outra capa desse álbum que é exatamente essa imagem aqui, mas eles lançaram no Brasil com essa capa aqui, com a tatuagem do escorpião. A capa original, espero que não dê problema, né? Eu tenho aqui, rapidão, vamos botar assim, talvez ficar melhor, né? Apareceu, saiu. Essa é a capa original de Virgin Killer, que acabou sendo censurado, obviamente tem porquê, né? Os motivos, mas eu acho que é um desacato a questão da arte do que foi criado, né? Isso aqui é uma edição original alemã. Eu não vou abrir aqui, mas tem o vinil aqui dentro, tá? Não vamos perder muito tempo com isso aqui. E, cara, é um disco fantástico, né? Começa com Picture Life, Catch a Train, Hellcat, que é uma faixa cantada pelo Willie Roth no lado B, Polar Nights. Eu acho que dos discos do Scorpions é o disco que o Willie Roth mais canta, né? E é um disco fantástico do início ao fim. A própria Virgin Killer, faixa título, Yellow Heaven. Olha, não tem o que tirar. Vou pegar a outra capa aqui, né? Não tem o que tirar assim que seja ruim nesse álbum aqui. Assim como quase todos os discos do Scorpions, até o Savage Amazement, e dos discos com o Willie Roth, todos para mim são incríveis. Então, fazendo aniversário e fechando nossa data de 9 de outubro, Virgin Killer. Vou passar pro Davi, que já tô vendo que ele tá com o disquinho na mão ali. Eu tenho essa edição aqui em CD da Back to Black Collection, né, que vinha o In Trance e o Virgin Killer, né? Duplo, né? Eles vêm separados, tem bonus track os dois discos. E dentro tem as capas originais, né? E, cara, eu gosto pra caramba desse disco. Eu acho um disco bom pra cacete. Picture Life, eu acho um puta som. Catch Your Train, eu acho um puta som. Backstage Queen, eu acho bem bacana. Hellcat, cara, eu gosto, embora não tenha nada a ver com o Scorpions, eu acho ela totalmente Jimi Hendrix, assim. É muito Hendrix, né? Polar Nights também, né? Polar Nights também é muito Hendrix. Mas os riffs que ele faz nessa música, a paletada dele também nessa música é bem Hendrix, né, cara? E tem uma curiosidade, cara, que eu descobri pouco tempo que eu não sabia, que eu acho que foi o John Roth que comentou, que ele fala que ele teve a ideia do Virgin Killer quando eles estavam em turnê com o Kiss. Eles estavam fazendo shows juntos, e ele fala que ele queria criar uma música com um título bem Paul Stanley. Né? Então ele estava pensando um termo, assim, que ele acha que eles pudessem criar alguma coisa. Eu não sabia que tinha essa relação do Scorpions, assim. E realmente o termo tem a ver, né? Porque Virgin Killer, na verdade, é um termo que usam para falar da fim da inocência, né? A ideia da capa, inclusive, da polêmica capa é essa, né? Mostrar o fim da época da inocência, né? E ele fala que a letra, na verdade, fez em cima disso. A letra eu acho que não tem a ver, não. Porque os termos que usam não tem nada a ver com o estilo de escrita dos caras do Kiss, mas tem essa curiosidade que ele fala na ideia do termo, né? Da sacada do termo. Né? E voltando ao álbum, eu acho o álbum bom pra cacete, cara. Assim, da fase do John Roth, eu acho que é um dos que eu mais gosto, cara. O Virgin Killer. Terceiro, não ouvi, não gostei. Fala sério. Eu nunca gostei muito de Scorpions, então não me interessei de ouvir. Das músicas todas que vocês falaram aí, eu acho que o Myron já me mostrou Hellcat alguma vez, mas não tenho lembrança. E eu acho que eu tenho algum bootleg de algum lugar Polar Nights com o Therion. Eu acho que o Therion gravou uma versão do Polar Nights. Por isso que o nome é meio que é familiar para mim. De resto, aí, o Therion gravou Flight to the Rainbow. Sim, mas eu acho que eles também gravaram.
em algum multilega, alguma coisa assim, não é em disco oficial deles, mas eu acho que eu tenho Polar Knights com Ethereum em algum lugar. Porque o nome não me é estranho. Mas de resto, tudo que vocês falaram aí, pra mim, não lembrança nenhuma, não ouvi, não gostei.